Nicolás Maduro está no Brasil. Chegou de repente. Foi uma operação secreta para chegar aqui, porque, enfim, ele é procurado pela justiça americana. Se o avião dele pousa em outro lugar, pode ser até confiscado pelo governo dos americanos. Ele é procurado por acusações de narcoterrorismo. Eu queria lembrar que o Exército, na Operação Acolhida, que é digna de um Prêmio Nobel da Paz, recebeu lá na fronteira dezenas de milhares de venezuelanos fugidos do país em que nasceram. Por fome, por doenças, por perseguições políticas. 7 milhões fugiram, segundo a ONU. Principalmente foram para a Colômbia, mas também para o Peru e Equador por causa da língua em comum. Pois é, agora o Exército deu os dragões da independência que tiveram que fazer alas de cerimônia militar, de honras militares na subida da rampa ontem para Nicolás Maduro se encontrar com Lula. A política externa brasileira tem uma preferência por ditadores, né? E Lula também, né? É o chinês, né? É o da Nicarágua, deu até uma parte da Petrobras para o Evo Morales, o Maduro, o Hugo Chávez, né? O Lula, inclusive, quer recriar algo parecido com a Unasul, que foi uma associação de países de esquerda latino-americanos para, enfim, tentar disseminar aqui o que não deu certo em mais de 70 anos de poderes divinos na União Soviética, né? Aqui parece que o povo tem memória diferente, né? Esquece tudo e depois vai lá votar esquecendo de tudo, né? Então Lula hoje está tentando recriar essa associação numa reunião com 10 países da área. Ontem perguntaram para o presidente da República se ele ia mesmo escolher o Zanin, o advogado dele, para a vaga de Lewandowski. Afinal, Gilmar Mendes foi escolhido por Fernando Henrique, né, era advogado-geral da União, assim como André Mendonça, advogado-geral da União, escolhido por Bolsonaro. Dias Toffoli era advogado do PT, foi escolhido pelo governo do PT, né? Mas Lula respondeu, é uma escolha tão minha que eu não vou dividir com ninguém. Aí eu fiquei pensando, puxa, escolhas tão de Bolsonaro que ele teve que dividir com o Supremo. Por exemplo, o diretor da Polícia Federal. Por exemplo, o indulto de Daniel Silveira. Está lá na Constituição, compete privativamente ao presidente da República. Se não me engano, é o artigo 83. E agora, mas em compensação, Bolsonaro costumou mal o Congresso, digamos assim, né? Pelos 29 anos de legislativo, ele teve uma relação com o Congresso altamente respeitosa. E Lula está entrando como entrava lá no início dos anos 2000, achando que a palavra dele seria a palavra final. E está frustrado que não está acontecendo isso com as medidas provisórias, que, aliás, estão vencendo amanhã, né? Ou depois de amanhã. Então, ele está meio confuso com isso e aí parte para política externa, para viagens para o exterior, meio um mecanismo de fuga, como diria o Dr. Freud, né? Já que eu não resolvo o problema, eu me afasto dele vou ver se ele se resolve sozinho. Pois é. E brigou com o agro, como eu já mostrei, brigou com o agro e o agro é forte no Congresso e está vendo as medidas provisórias sendo mudadas, principalmente naquilo que iriam prejudicar o agro. Aliás, se ele prejudicar o agro, ele, presidente, ele estará prejudicando o Brasil. De Brasília, Alexandre Garcia.